O milagre que mudou a vida de Carla. Carla sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como costureira, criava sozinha seu filho de 8 anos, Lucas, e nunca se queixava das dificuldades. Mas quando os médicos diagnosticaram a síndrome antifosfolípide, uma doença autoimune que causava coágulos sanguíneos e colocava sua vida em risco, ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As dores nas pernas, as manchas roxas que apareciam sem explicação e a fadiga constante a deixavam cada vez mais fraca. Os remédios ajudavam pouco, e os médicos falavam em tratamentos caros que ela não tinha como pagar. A pior parte era o medo. E se um coágulo fosse para o pulmão ou para o cérebro? E se ela não pudesse mais cuidar do Lucas? Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para voltar do hospital, que Carla ouviu um grupo de mulheres conversando. Uma delas, uma senhora de cabelos grisalhos e vestido simples, falava com calma sobre como Deus havia curado sua neta de uma doença no sangue. Foi no culto, irmã. Os irmãos oraram, e Jesus operou o milagre. Carla não era de frequentar igrejas, mas algo naqueles olhos serenos a fez se aproximar. Desculpe, a senhora falou de um culto. Onde foi? A mulher, que se apresentou como Irmã Maria, sorriu e disse: na Congregação Cristã no Brasil, filha. Se quiser, pode ir conosco hoje à noite. Lá, Jesus ouve as nossas orações. Carla chegou à igreja com o coração apertado. O prédio era simples, sem luxo, apenas um salão amplo com bancos de madeira. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que ela nunca ouvirá, mas que tocavam fundo em sua alma. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Piedade, Senhor, por favor, não me deixes penar. O ancião, um homem de barba branca e voz firme, dirigia a reunião com seriedade, lendo passagens da Bíblia e falando da fé que move montanhas. Ela se sentou no fundo, envergonhada, mas uma irmã se aproximou e lhe ofereceu um inário. Não se preocupe, irmã. Todos nós já chegamos aqui com um peso no coração. Carla não conseguiu segurar as lágrimas. Quando o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse, ela hesitou, mas então sentiu uma força que não vinha dela mesma. Levou a mão ao peito, como se isso a ajudasse a respirar, e se pôs de pé. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu não aguento mais. Não precisou dizer mais nada. As irmãs ao seu redor começaram a orar em voz baixa e logo o salão inteiro se encheu de vozes suplicantes. Senhor, tem misericórdia desta irmã. Fortalece-a, cura-a em nome de Jesus. O ancião se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e orou com uma fé que Carla nunca havia visto. Pai Celestial, tu és o médico dos médicos. Esta filha te busca com o coração quebrantado. E te pedimos, pela fé em teu Filho Jesus, que a livres deste mal. Que o sangue dela seja purificado, que os coágulos se dissolvam, e que ela saia daqui com a certeza de que tu a ouviste. Em nome de Jesus, amém. Nos dias seguintes, Carla continuou indo aos cultos. Não foi fácil. Algumas manhãs, as dores eram tão fortes que ela mal conseguia andar, mas as irmãs a ajudavam, levavam-na de carro, oravam por ela antes e depois das reuniões. Ela começou a jejuar, a ler a Bíblia que ganhou de presente, a participar da Santa Ceia aos domingos, quando o pão e o vinho eram distribuídos com reverência, lembrando o sacrifício de Cristo. Isto é o corpo de Jesus, partido por nós, dizia o ancião, e Carla sentia algo mudando dentro dela. Até que numa sexta-feira, durante um culto de oração, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam ó, que amigo nós temos em Jesus, Carla sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. As dores nas pernas sumiram de repente. Ela levou as mãos ao rosto, assustada, e então percebeu, não havia mais aquelas manchas roxas na pele. As irmãs ao lado notaram sua expressão e perguntaram, o que foi, irmã? Ela só conseguiu balbuciar, sinto que estou curada. Não dói mais. No domingo seguinte, ela deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com a voz trêmula, contou como chegará ali quase sem esperança e como Deus havia tocado seu corpo. Eu não tenho palavras para agradecer. Só sei que se não fosse a fé dos irmãos e a misericórdia de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Muitas irmãs choravam. O ancião sorriu e disse, este é o poder de Deus, meus irmãos. Não é por nós, mas por sua graça. Carla não só foi curada como se batizou nas águas algumas semanas depois, mergulhando na piscina batismal enquanto o ancião dizia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da água sentiu que não era mais a mesma. A doença havia ido embora, mas o maior milagre era o que acontecerá em seu coração. A certeza de que não importavam as lutas, ela nunca estaria sozinha.
Hoje Carla serve na igreja. Ajuda a costurar as roupas das irmãs mais pobres, visita os doentes e sempre repete a mesma frase para quem desanima: Deus não desampara os seus. Às vezes ele permite a tempestade para nos levar a um porto seguro. E quando perguntam como ela venceu uma doença tão grave, ela responde com simplicidade: não fui eu. Foi Jesus, através da fé e das orações dos irmãos da congregação. Lá, aprendi que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem nos sustenta. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos sem alarde e irmãos que se amam como família, a história de Carla se tornou mais um testemunho vivo de que onde há fé, milagres acontecem. Numa tarde de sábado, enquanto Carla ajudava a organizar as cadeiras do salão para o culto da noite, uma irmã mais nova, chamada Mariana, chegou chorando. Ela tinha acabado de receber a notícia de que seu filho de 5 anos, Lucas, estava com uma infecção grave nos rins e os médicos não davam esperança. Os exames mostravam que os órgãos do menino estavam falhando, e a única solução seria um transplante urgente, algo que na situação financeira da família parecia impossível. Carla sentiu o coração apertar ao ver aquele desespero. Lembrou-se de quando esteve no leito do hospital sem forças, e como as orações dos irmãos a sustentaram. Sem hesitar, ela colocou as mãos nos ombros de Mariana e disse com firmeza: Irmã, não chore. Vamos levar esse caso aos pés do Senhor. Ele é o mesmo Deus que me curou, e ele não muda. Naquela mesma noite, durante o culto, o pastor fez uma pausa na pregação e pediu que todos se unissem em oração por Lucas. Não foi uma oração qualquer, foi um clamor. Os irmãos se ajoelharam, alguns chorando, outros levantando as mãos, todos pedindo o milagre com a mesma fé que tinha movido montanhas na vida de Carla. O salão parecia tremer com a intensidade daqueles corações unidos. 3 dias depois, Mariana recebeu uma ligação do hospital. Os médicos, espantados, não conseguiam explicar, mas os exames de Lucas mostravam uma melhora inexplicável. A infecção havia regressado e os rins, que antes estavam quase paralisados, voltaram a funcionar normalmente. É como se ele tivesse recebido novos rins, disse um dos médicos, sem encontrar palavras para justificar o caso. Quando Mariana contou a notícia na igreja, foi uma explosão de alegria. As irmãs abraçavam umas às outras, os homens davam glórias a Deus em voz alta, e até as crianças, sem entender direito, sentiam que algo grande havia acontecido. Carla, com os olhos brilhando, disse a Mariana: vi que você não duvidou nem por um segundo. Essa é a fé que Deus honra. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, durante uma campanha de doação de sangue na congregação, um irmão que nunca havia se manifestado antes se aproximou do pastor e confessou: há anos eu escondo que sou compatível para a doação de rim. Depois de ver o que Deus fez por Lucas, não posso mais ficar calado. Se alguém precisar, aqui estou. Aquela simples atitude tocou a todos. Não era só a cura de Lucas que comovia, era ver como Deus usava cada detalhe, cada pessoa, cada oração, para mostrar que Ele está no controle. E assim, como um rio que não para de fluir, os testemunhos se multiplicavam. Carla, que antes pensava que sua história era só dela, agora via que Deus a usava para abrir portas de fé para outros. Toda vez que alguém desanimava, ela contava não só sua cura, mas também a de Lucas, a providência do irmão doador, e tantos outros casos que só a congregação conhecia. Deus não faz acepção de pessoas, ela dizia. Se Ele fez por mim, por Lucas, por tantos aqui, Ele fará por você também. Só não desista. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem já viu o impossível virar realidade, a igreja seguia firme. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, no meio daqueles irmãos simples, o milagre não era exceção. Era a prova de que, quando o povo de Deus se une em fé, até as leis da natureza se curvam à vontade daquele que tudo pode. Os meses passaram, e o testemunho de Carla e Lucas já não era mais só uma história contada nos cultos. Ele havia se tornado um farol, uma referência viva de que Deus ainda opera hoje como nos tempos bíblicos. Mas o Senhor não pararia por aí. Ele estava preparando algo que deixaria até os mais firmes na fé de queixo caído. Numa tarde de sábado, enquanto a igreja se reunia para o culto de doutrina, um irmão chamado Mateus chegou correndo, suado, com os olhos cheios de lágrimas. Ele mal conseguia falar, mas apontava para fora, balbuciando algo sobre um acidente. Todos se levantaram preocupados e foram até a porta. Lá no meio da rua, um carro tinha capotado bem em frente à igreja. Era um jovem do bairro conhecido por muitos que dirigia bêbado e havia perdido o controle. A cena era desesperadora. O rapaz, de uns 20 e poucos anos, estava preso nas ferragens, com sangue escorrendo da cabeça e o corpo em uma posição que fazia qualquer um tremer só de olhar.
Alguém já tinha chamado a ambulância, mas todos sabiam que pelo jeito que ele estava, dificilmente chegaria vivo ao hospital. Foi quando o pastor, com a voz firme mas cheia de compaixão, disse: Irmãos, não é hora de chorar, é hora de orar. Vamos levar esse jovem para dentro da igreja. Com cuidado, vários homens o tiraram do carro e o deitaram no chão do salão. O pastor se ajoelhou ao lado dele, impôs as mãos sobre sua cabeça ensanguentada e começou a clamar: Senhor Jesus, o Senhor que sarou Carla, que deu um rim para Lucas, que ressuscitou Lázaro, toque neste jovem agora. Não deixe o inimigo roubar esta vida. Em nome de Jesus, ele vai viver e vai servir a ti. A igreja inteira se uniu na oração. Alguns choravam, outros gritavam glória a Deus. Mas ninguém duvidou. Não depois de tudo que já tinham visto ali. E então, bem no meio daquela clamoria santa, algo aconteceu. O jovem, que estava inconsciente, mexeu a mão. Depois, abriu os olhos devagar, como se acordasse de um sono profundo. Ele olhou ao redor, confuso, e tentou se levantar. O que aconteceu? Perguntou, fraco, mas vivo. A igreja explodiu em louvor. O sangue havia parado, os ossos que pareciam quebrados estavam inteiros, e até as marcas do acidente no rosto dele começaram a desaparecer diante dos olhos de todos. O rapaz, que se chamava Rafael, não era da igreja. Na verdade, ele até zombava dos crentes, dizia que milagre era coisa de mente fraca. Mas naquele dia, deitado no chão da congregação, com dezenas de mãos estendidas sobre ele em oração, Rafael não teve como negar: Deus havia lhe dado uma segunda chance. E não era qualquer chance, era um chamado. Na semana seguinte, Rafael estava sentado nos bancos da igreja, agora como um irmão em Cristo. Ele contou que no momento do acidente ouviu uma voz dizer: Não é a sua hora. Eu tenho um propósito para você. E ali, entre os mesmos irmãos que oraram por ele, Rafael entregou sua vida a Jesus. Pouco tempo depois, ele foi batizado nas águas, e sua mãe, que também não era crente, ao ver a transformação do filho, acabou se convertendo também. A notícia do milagre se espalhou como fogo. Jornais locais vieram fazer matérias, pessoas de outras cidades começaram a visitar a igreja só para ver aquele lugar onde Deus faz milagres. Mas o pastor sempre lembrava: não é o lugar, é a fé do povo. Não somos nós, é o poder de Deus. E era verdade, porque os milagres não pararam por aí. Uma irmã que há anos lutava contra um câncer terminal recebeu o diagnóstico de cura inexplicável. Um casal que não conseguia ter filhos há uma década chegou na igreja com um bebê nos braços, chorando de alegria. Até um homem que era cadeirante desde criança se levantou durante um culto e começou a andar, jogando as muletas para o alto enquanto a igreja gritava em êxtase. Cada vitória era registrada em um livro de testemunhos que ficava na entrada do templo. Não para ostentação, mas para que todos que entrassem soubessem: ali Deus ainda fala. Ali Ele ainda age. E o mais lindo era ver como aqueles milagres não eram só físicos. Famílias destruídas se reconciliavam, viciados em drogas eram libertados, pessoas cheias de ódio aprendiam a perdoar. A igreja não era mais só um ponto no mapa. Era um hospital de almas, um refúgio onde o impossível se tornava comum. Carla, que agora ajudava no trabalho de visitação, costumava dizer: antes eu pensava que milagre era só cura. Mas milagre é ver um homem bêbado se tornar um pai presente. É ver uma mulher traída perdoar e reconstruir seu lar. É ver jovens que estavam no crime pregando o evangelho. Isso sim é o maior milagre, Deus mudando corações. E assim a congregação cristã no Brasil seguia, não como uma religião, mas como uma família onde Deus morava no meio do seu povo. Onde cada história de dor se transformava em um testemunho de glória. Porque ali eles tinham aprendido uma verdade simples, mas poderosa. Quando o homem diz é impossível, Deus sorri e diz espere para ver. Naquela mesma igreja, um jovem chamado Tiago chegava sempre com a cabeça baixa, as mãos marcadas por brigas e o coração pesado. Ele tinha apenas 19 anos, mas já carregava nas costas o peso de um passado que parecia não ter saída. Criado nas ruas, envolveu-se com tráfico, roubos e até tentou se matar uma vez, quando a polícia o cercou e ele viu pela primeira vez o medo estampado nos olhos da própria mãe. Foi sua avó, uma irmã fiel da congregação, que o arrastou até ali. Vem, meu filho, só uma vez, ela pedia, segurando seu braço com mãos trêmulas, mas firmes. Tiago ia por obrigação, mas ficava porque algo naqueles cânticos, naquelas palavras simples do pastor, mexia com ele de um jeito que não conseguia explicar. Até que numa noite de oração, ele caiu de joelhos e chorou como nunca. Não foram lágrimas de fraqueza, mas de um homem que, pela primeira vez, sentiu que podia largar a arma e ser perdoado. Os irmãos não o julgaram. Pelo contrário, o abraçaram.
O pastor o colocou para ajudar na limpeza do templo, e foi varrendo o chão que Tiago aprendeu que serviço humilde também é adoração. Com o tempo ele começou a frequentar as reuniões dos jovens, onde conheceu Daniel, um ex-viciado que agora liderava um grupo de estudos bíblicos. Deus não olha seu passado, irmão. Ele olha o que você pode ser, Daniel lhe disse certa vez, e aquelas palavras grudaram em sua alma. Um ano depois, Tiago estava no púlpito, não para pregar com palavras bonitas, mas para contar sua história com a voz embargada. Eu deveria estar morto ou preso. Mas hoje estou aqui de pé porque Deus me tirou do lixo e me fez filho. E se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um. Na plateia, sua mãe chorava e sua avó, com os olhos brilhando, murmurava, glória a Deus. Mas o milagre não parou aí. Tiago começou a visitar as periferias, levando a mesma mensagem que o salvou. E foi numa dessas visitas que conheceu Lucas, um menino de 13 anos que já carregava uma pistola na cintura. Você acha que tem saída, irmão? Tiago perguntou, olhando nos olhos do garoto. Lucas abaixou a cabeça. Não sei, irmão. O lugar onde eu moro só tem 2 portas, a cadeia ou o cemitério. Tiago se ajoelhou ali mesmo na calçada e orou com Lucas. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis, mas um clamor sincero. Senhor, esse menino é teu. Mostra para ele que tem outra porta. Dias depois, Lucas apareceu na igreja. Magro, assustado, mas com uma Bíblia na mão. Eu quero tentar, irmão, ele disse. E assim, mais uma história de morte se transformou em testemunho de vida. A igreja não tinha projetos sociais grandiosos nem campanhas midáticas. O que tinha era gente comum disposta a estender a mão, a orar até tarde, a acreditar que Deus ainda faz milagres. E os milagres vinham. O alcoólatra que voltava para casa sóbrio, a família que se reconciliava depois de anos de brigas, o doente que os médicos desistiram, mas que saía do hospital caminhando. Certa vez, uma irmã chamada Marlene, que lutava contra um câncer agressivo, foi ungida pelos presbíteros. Irmã, a fé em Deus é a sua medicina, disseram-lhe. Ela não negou os tratamentos, mas também não deixou de orar. E quando os exames voltaram limpos, sem qualquer sinal da doença, ela subiu ao púlpito e disse, com voz firme, não foi a quimioterapia. Foi Jesus. Os médicos fazem a parte deles, mas a cura vem do Senhor. Histórias como essa se multiplicavam. Não eram contadas com alarde, mas com gratidão, como quem sabe que cada vida transformada é um grito de vitória contra o inferno. E assim a congregação seguia não como uma instituição, mas como um farol. Um lugar onde o que importava não era a roupa que se vestia, o cargo que se tinha ou o passado que se carregava, mas o coração disposto a crer. Porque ali, entre aquelas 4 paredes simples, Deus continuava provando que ele não mudou. Ainda hoje, ele ouve o clamor dos quebrantados. Ainda hoje ele estende a mão aos perdidos. Ainda hoje ele faz do impossível um testemunho vivo. E cada vida resgatada era prova de que quando o homem pensa que tudo acabou, Deus está apenas começando. O último suspiro e o primeiro milagre. A sala de espera do hospital estava silenciosa, exceto pelo choro abafado de Maria, que apertava contra o peito a foto do filho, Lucas, de apenas 12 anos. Os médicos haviam dito que era questão de horas, uma infecção generalizada, órgãos falhando, um corpo pequeno demais para tanta dor. Sus, ela sussurrou pela 100ª vez, enquanto as lágrimas molhavam o papel da Bíblia aberta em Salmos 30. Chorei a noite toda, mas pela manhã veio o júbilo. Na congregação, as mãos se uniram sem aviso prévio. Não houve anúncio no púlpito, nem coros ensaiados, apenas um murmúrio que cresceu como onda. Senhor, pelo sangue de Jesus, restaura Lucas. Algumas mulheres, como Dona Rosa, que havia visto sua própria filha sarar de um câncer incurável, oravam com os olhos fechados, mas o coração aberto, como quem já tinha visto Deus escrever finais diferentes. 3 dias depois, o médico entrou na sala com o rosto pálido. Não consigo explicar, os exames estão normais. A infecção sumiu. É como se... Ele não terminou a frase, mas Maria soube. Era o SUS que ela havia plantado na fé, regado com lágrimas. Lucas abriu os olhos fracos, mas vivos, e sorriu. Mãe, sonhei que um homem de roupa branca segurou minha mão e disse, vá, ainda não é sua hora. Reflexão, o milagre que ninguém vê. Às vezes, o maior milagre não é o que muda as circunstâncias, mas o que transforma quem espera. Lucas sarou, mas a verdadeira cura foi em Maria. Ela aprendeu que Deus não evita a tempestade, mas caminha dentro dela, segurando nossas mãos trêmulas. Muitos na congregação testificaram depois que, enquanto oravam por Lucas, Deus mexeu em suas próprias dores, feridas antigas, perdões adiados, medos que pareciam eternos. Porque milagre não é só o impossível virar possível, é o invisível se tornar real.
Lição: a fé que respira SUS. Deus não precisa de multidões para operar, mas de corações que mesmo no escuro sussurram, ainda assim eu creio. O SUS de Maria não foi um grito de desespero, mas um ato de entrega, como quem planta uma semente e confia no sol mesmo sem vê-lo. A vida nos ensina que quando tudo parece acabar, Deus está recomeçando. E ele começa onde o homem para, no suspiro dos quebrantados, na fé dos que não desistem, na comunidade que ora não por obrigação, mas por amor. Naquela noite, enquanto Lucas dormia abraçado ao urso de pelúcia que ganhou no hospital, Maria olhou pela janela e viu o céu estrelado. Não havia mais lágrimas, só gratidão. E a certeza de que em algum lugar, alguém estava orando por outro impossível, porque Deus ainda escreve histórias com finais que o mundo chama de sorte, mas os que creem sabem, é Ele. Sempre foi.